Olá pessoal, Gustavo, canal Fenômenos, fazendo a cobertura aqui do furacão Irma, né? Olha aí o que ele aprontou aí, ó. Fenômeno raro aí nas Bahamas, né? Em várias localidades aí no Caribe o pessoal pôde observar. Ele sugou o mar, né? Devido à intensidade de sua rotação, ele acaba sugando o mar aí em direção ao olho, né? Acumula essa água. E olha aí, ó, o pessoal mostrando aí que situação, né? Algo realmente raro, né? Um fenômeno aí bem diferente, né? Transforma aí o mar em deserto, né? Então é uma situação aí, ó. A boia, ficou tudo aí, ó. Isso daí foi filmado em Long Island, em Bahamas, né? Em alguns outros pontos foram observados, né? Então você tá de férias aí num lugar e dá uma olhada no que acontece. Você tem a oportunidade de ver isso aí, né? É muito raro acontecer. Muito raro acontecer isso daí. Olha lá, o pessoal mostrando, né? E aí o furacão Irma acumula essa água, né? E segue em direção à cidade, né? E aí, como vocês podem ver, né? O que ele faz quando chega na cidade aí, ó? Uns ventos em alta velocidade aí, acima de 160 km por hora, né? Rebaixado já categoria 2, mas tem região que é a categoria, olha aí o aeroporto, né? Que a categoria 2 é muito forte, é furacão, não deixa de ser furacão. Então as autoridades estão corretas, olha aí, vê se tem condição de algum avião sair daí para algum lugar. Não tem condições alguma, né? Só avião com a película de água aí na pista já provoca um acidente terrível, né? Você imagina aí, ó, o aeroporto extremamente aí alagado, né? E essa força aí é do furacão Irma que sugou aquela água do oceano. E ele não continuou, né? Ele continuou antecipando aí, passando seguindo para Tampa, né? E ele saiu distribuindo a água aí, ó. Tempestade, chuvas fortíssimas, mais praticamente 20% do estado da Flórida sem energia, né? Várias cidades aí sem energia elétrica. Você para pensar aí, ó, o mar em fúria, sem energia elétrica, invadindo aí aeroporto, estradas, alagamentos, derrubando árvore, tendo explosão em poste. Então as autoridades estão corretas, tem que ficar abrigado, pessoal, e não pode sair não, é toque de recolher mesmo, porque não dá para você arriscar numa situação dessa aí. Olha lá o que aconteceu com a água do oceano, olha onde ela foi parar aí, ó. Então ele arremessou a água do oceano aí, ó. E agora vai ser toda essa parte aí, você pode ver que o país Estados Unidos aí tem estrutura interna, né, de fiação, né, toda essa parte de fiação, muitas regiões aí, ó, quando tem árvore aí já sai derrubando tudo, e muita fiação é interna, gás encanado, então tudo cortando. Olha aí uma obra no prédio, ó, que aconteceu com o guindaste, é muita força. Então quando o pessoal fala, o furacão Irma caiu a categoria 1, 2. Eu não vou fugir desse furacão, não vai fugir, não? Né? Você não vai fugir do furacão, não. Então dá uma olhada aí, ó. Não é brincadeira isso daí, entendeu? Então, você tem que fugir sim, você tem que se abrigar sim, e você tem que preservar a sua vida, que é a única coisa que você tem. Porque perdeu sua vida, amigo, você não tem mais nada. E olha aí o que o Irma fez aí, ó. Agora estacionamento alagado, prejuízos aí o pessoal vai contabilizar, já são 3 mortes, no total 28, no Caribe deixou uma devastação em São Martin lá arrebentou com tudo, Cuba tá inteiramente alagada, a Havana tá debaixo d'água, então são países que têm menos estruturas financeiras, olha aí, ó. Agora vão sofrer muito mais, né, do que países aí igual os Estados Unidos tem um pouco mais de estrutura, então vão sofrer um pouco mais os países mais pobres. Não que vai ser amenizada a situação aí nos Estados Unidos, como você pode ver, ó, parece papel aí, ó, as palmeiras aí, ó, as plantas, então vidraça quebrada, bate tudo, alagamento, é uma situação muito complicada, né? Esse fenômeno acontece devido à força que tá ganhando com a alteração de temperatura do mar do oceano, tá, pessoal? A temperatura aí do oceano
ela oscila, então nessa oscilação aí tem esse choque térmico e o ar da atmosfera e vai juntando tudo, mistura de... Olha lá o que está acontecendo. Você tá aí na rua, o que vai acontecer com você? Você vai pro espaço, meu amigo. Você tá fazendo isso com a árvore enfincada no chão, a raiz lá, você imagina você. Você é arrastado, sim, senhor. Então o certo é, olha aí, ó. Como é que fica? Tem que se abrigar mesmo. É muita janela, muito vidro, né? São lugares igual aeroportos e as residências de frente pro mar. Todas elas aí tem bastante vidro pra você aproveitar, né? Olha o que fez com a maré aí, ó. Jogou pra dentro da cidade, cara. Sugou lá nas Bahamas e veio trazendo tudo. Entendeu? Tem até outros fenômenos aí bem interessantes pra falar, que é chuva de peixe. Chove tudo. Chove, ele suga tudo que tá embaixo e depois vai caindo aí na cidade. Depois vai acontecer de tudo aí. Vai chover peixe, vai chover conchinha. Pode acontecer de tudo aí. Olha o que aconteceu aí, ó. Pegou o mar e arremessou na cidade. É bem isso, né? No popular, exatamente isso que o furacão Irma fez. Ele sugou o mar aí, ó. Ele sugou literalmente o mar. E ele arremessou com fúria lá na cidade. Então é isso aí, pessoal. Cobertura aí do canal Fenômenos. Se inscreva, né? Aí no canal Fenômenos, avise seus amigos, aí seus familiares. A gente vai fazendo a cobertura aos poucos, porque é terremoto junto com furacão, maremoto, sugou o mar, eclipse, e aí a coisa tá indo, né? É normal, tá, pessoal? Tudo isso de uma vez só não é uma coisa normal. Então esse é o fato, entendeu? Então obrigado, bom dia, até mais. Tá seguindo pra Tampa, né? E ele saiu distribuindo a água aí, ó. Tempestade, chuvas fortíssimas, mais praticamente 20% do estado da Flórida sem energia, né? Várias cidades aí sem energia elétrica. Você para pra pensar aí, ó, o mar em fúria, sem energia elétrica, invadindo aí aeroporto, estradas, alagamentos, derrubando árvore, tendo explosão em poste. Então as autoridades estão corretas, tem que ficar abrigado, pessoal, e não pode sair não, é toque de recolher mesmo, porque não dá para você arriscar numa situação dessa aí. Olha lá o que aconteceu com a água do oceano, olha onde ela foi parar aí, ó. Então ele arremessou a água do oceano aí, ó. E agora vai ser toda essa parte aí. Você pode ver que o país Estados Unidos aí tem estrutura interna, né, de fiação, né, toda essa parte de fiação. Muitas regiões aí, ó, quando tem árvore aí já sai derrubando tudo. E muita fiação é interna, gás encanado, então tudo cortando. Olha aí uma obra no prédio, ó, que aconteceu com o guindaste. É muita força. Então quando o pessoal fala, o furacão Irma caiu a categoria 1, 2. Eu não vou fugir desse furacão, não vai fugir, não? Né? Você não vai fugir do furacão, não. Então dá uma olhada aí, ó. Não é brincadeira isso daí, entendeu? Então, você tem que fugir sim, você tem que se abrigar sim, e você tem que preservar a sua vida, que é a única coisa que você tem. Porque perdeu sua vida, amigo, você não tem mais nada. E olha aí o que o Irma fez aí, ó. Agora estacionamento alagado, prejuízos aí o pessoal vai contabilizar. Já são 3 mortes, no total 28. No Caribe deixou uma devastação em São Martin. Em São Martin lá arrebentou com tudo. Cuba tá inteiramente alagada, a Havana tá debaixo d'água. Então são países que têm menos estruturas financeiras. Olha aí, ó. Agora vão sofrer muito mais, né, do que países aí igual os Estados Unidos, tem um pouco mais de estrutura. Então vão sofrer um pouco mais os países mais pobres. Não que vai ser amenizada a situação aí nos Estados Unidos. Como você pode ver, ó, parece papel aí, ó, as palmeiras aí, ó, as plantas. Então vidraça quebrada, bate tudo, alagamento. É uma situação muito complicada, né? Esse fenômeno acontece devido à força que tá ganhando com a alteração de temperatura do mar, do oceano, tá, pessoal? A temperatura aí do oceano, ela oscila, então nessa oscilação aí tem esse choque térmico e o ar da atmosfera e vai juntando tudo, mistura de... Olha lá o que tá
tá acontecendo. Você tá aí na rua, o aeroporto extremamente aí alagado, né? E essa força aí é do furacão Irma que sugou aquela água do oceano. E ele não continuou, né? Ele continuou antecipando aí, passando seguindo para Tampa, né? E ele saiu distribuindo a água aí, ó. Tempestade, chuvas fortíssimas, mais de praticamente 20% do estado da Flórida sem energia, né? Várias cidades aí sem energia elétrica. Você para pensar aí, ó, o mar em fúria, sem energia elétrica, invadindo aí aeroporto, estradas, alagamentos, derrubando árvore, tendo explosão em poste. Então as autoridades estão corretas, tem que ficar abrigado, pessoal, e não pode sair não, é toque de recolher mesmo, porque não dá para você arriscar numa situação dessa aí. Olha lá o que aconteceu com a água do oceano, olha onde ela foi parar aí, ó. Então ele arremessou a água do oceano aí, ó. E agora vai ser toda essa parte aí, você pode ver que o país Estados Unidos aí tem estrutura interna, né, de fiação, né, toda essa parte de fiação, muitas regiões aí, ó, quando tem árvore aí já sai derrubando tudo, e muita fiação é interna, gás encanado, então tudo cortando. Olha aí uma obra no prédio, ó, que aconteceu com o guindaste, é muita força. Então quando o pessoal fala, o furacão Irma caiu a categoria 1, 2. Eu não vou fugir desse furacão, não vai fugir, não? Né? Você não vai fugir do furacão, não. Então dá uma olhada aí, ó. Não é brincadeira isso daí, entendeu? Então, você tem que fugir sim, você tem que se abrigar sim, e você tem que preservar a sua vida, que é a única coisa que você tem. Porque perdeu sua vida, amigo, você não tem mais nada. E olha aí o que o Irma fez aí, ó. Agora estacionamento alagado, prejuízos aí o pessoal vai contabilizar, já são 3 mortes, no total 28, no Caribe deixou uma devastação em São Martin lá arrebentou com tudo, Cuba tá inteiramente alagada, a Havana tá debaixo d'água, então são países que têm menos estruturas financeiras, olha aí, ó. Agora vão sofrer muito mais, né, do que países aí igual os Estados Unidos tem um pouco mais de estrutura, então vão sofrer um pouco mais os países mais pobres. Não que vai ser amenizada a situação aí nos Estados Unidos, como você pode ver, ó, parece papel aí, ó, as palmeiras aí, ó, as plantas, então vidraça quebrada, bate tudo, alagamento, é uma situação muito complicada, né? Esse fenômeno acontece devido à força que tá ganhando com a alteração de temperatura do mar do oceano, tá, pessoal? A temperatura aí do oceano, ela oscila, então nessa oscilação aí tem esse choque térmico e o ar da atmosfera e vai juntando tudo, mistura de... Olha lá o que tá acontecendo. Você tá aí na rua, o que vai acontecer com você? Você vai pro espaço, meu amigo. Você tá fazendo isso com a árvore enfincada no chão, a raiz lá, você imagina você é arrastado, sim senhor. Então o certo é, olha aí, ó, como é que fica? Tem que se abrigar mesmo. É muita janela, muito vidro, né? São lugares igual aeroportos e as residências de frente pro mar, todas elas aí tem bastante vidro pra você aproveitar, né? Olha o que fez com a maré aí, ó. Jogou pra dentro da cidade, cara. Sugou lá nas Bahamas e veio trazendo tudo. Entendeu? Tem até outros fenômenos aí bem interessantes pra falar, que é chuva de peixe. Chove tudo, ele suga tudo que tá embaixo e depois vai caindo aí na cidade. Depois vai acontecer de tudo aí, vai chover peixe, vai chover conchinha, pode acontecer de tudo aí. Olha o que aconteceu aí, ó. Pegou o mar e arremessou na cidade. É bem isso, né? No popular, exatamente isso que o furacão Irma fez. Ele sugou o mar aí, ó. Ele sugou literalmente o mar. E ele arremessou com fúria lá na cidade. Então é isso aí, pessoal. Cobertura aí do canal Fenômenos, se inscreva, né? No canal Fenômenos, avise seus amigos, aí seus familiares. A gente vai fazendo a cobertura aos poucos, porque é terremoto junto com furacão, maremoto, sugou o mar, eclipse, e aí a coisa tá indo, né? É normal, tá, pessoal? Tudo isso de uma vez só não é uma coisa normal. Então esse é o fato, entendeu? Então obrigado, bom dia, até mais.
tá seguindo pra tampa, né? E ele saiu distribuindo a água aí, ó. Tempestade, chuvas fortíssimas, mais praticamente 20% do estado da Flórida sem energia, né? Várias cidades aí sem energia elétrica. Você para pra pensar aí, ó, o mar em fúria, sem energia elétrica, invadindo aí aeroporto, estradas, alagamentos, derrubando árvore, tendo explosão em poste. Então as autoridades estão corretas, tem que ficar abrigado, pessoal, e não pode sair não, é toque de recolher mesmo, porque não dá para você arriscar numa situação dessa aí. Olha lá o que aconteceu com a água do oceano, olha onde ela foi parar aí, ó. Então ele arremessou a água do oceano aí, ó, e agora tá seguindo pra tampa, né? E ele saiu distribuindo a água aí, ó. Tempestade, chuvas fortíssimas, mais praticamente 20% do estado da Flórida sem energia, né? Várias cidades aí sem energia elétrica. Você para pra pensar aí, ó, o mar em fúria, sem energia elétrica, invadindo aí aeroporto, estradas, alagamentos, derrubando árvore, tendo explosão em poste. Então as autoridades estão corretas, tem que ficar abrigado, pessoal, e não pode sair não, é toque de recolher mesmo, porque não dá para você arriscar numa situação dessa aí. Olha lá o que aconteceu com a água do oceano, olha onde ela foi parar aí, ó. Então ele arremessou a água do oceano aí, ó. E agora vai ser toda essa parte aí, você pode ver que o país Estados Unidos aí tem estrutura interna, né, de fiação, né, toda essa parte de fiação, muitas regiões aí, ó, quando tem árvore aí já sai derrubando tudo, e muita fiação é interna, gás encanado, então tudo cortando. Olha aí uma obra no prédio, ó, que aconteceu com o guindaste, é muita força. Então quando o pessoal fala, o furacão Irma caiu a categoria 1, 2. Eu não vou fugir desse furacão não, não vai fugir não? Né? Você não vai fugir do furacão não, então dá uma olhada aí, ó. Não é brincadeira isso daí, entendeu? Então, você tem que fugir sim, você tem que se abrigar sim, e você tem que preservar a sua vida, que é a única coisa que você tem. Porque perdeu sua vida, amigo, você não tem mais nada. E olha aí o que o Irma fez aí, ó. Agora estacionamento alagado, prejuízos aí o pessoal vai contabilizar, já são 3 mortes, no total 28, no Caribe deixou uma devastação em São Martin lá arrebentou com tudo, Cuba tá inteiramente alagada, a Havana tá debaixo d'água, então são países que têm menos estruturas financeiras, olha aí, ó. Agora vão sofrer muito mais, né, do que países aí igual os Estados Unidos tem um pouco mais de estrutura, então vão sofrer um pouco mais os países mais pobres. Não que vai ser amenizada a situação aí nos Estados Unidos, como você pode ver, ó, parece papel aí, ó, as palmeiras aí, ó, as plantas, então vidraça quebrada, bate tudo, alagamento, é uma situação muito complicada, né? Esse fenômeno acontece devido à força que tá ganhando com a alteração de temperatura do mar do oceano, tá, pessoal? A temperatura aí do oceano, ela oscila, então nessa oscilação aí tem esse choque térmico e o ar da atmosfera e vai juntando tudo, mistura de... Olha lá o que tá acontecendo. Você tá aí na rua, é praticamente 20% do estado da Flórida sem energia, né? Várias cidades aí sem energia elétrica. Você para pra pensar aí, ó, o mar em fúria, sem energia elétrica, invadindo aí aeroporto, estradas, alagamentos, derrubando árvore, tendo explosão em poste. Então as autoridades estão corretas, tem que ficar abrigado, pessoal, e não pode sair não, é toque de recolher mesmo, porque não dá para você arriscar numa situação dessa aí. Olha lá o que aconteceu com a água do oceano, olha onde ela foi parar aí, ó. Então ele arremessou a água do oceano aí, ó. E agora vai ser toda essa parte aí, você pode ver que o país Estados Unidos aí tem estrutura interna, né, de fiação, né, toda essa parte de fiação, muitas regiões aí, ó, quando tem árvore aí já sai derrubando tudo, e muita fiação é interna,
gás encanado, então tudo cortando. Olha aí uma obra no prédio, ó, que aconteceu com o guindaste. É muita força. Então quando o pessoal fala, o furacão Irma caiu a categoria 1, 2, eu não vou fugir desse furacão não vai fugir não? Né? Você não vai fugir do furacão não, então dá uma olhada aí, ó. Não é brincadeira isso daí, entendeu? Então, você tem que fugir sim, você tem que se abrigar sim, e você tem que preservar a sua vida, que é a única coisa que você tem. Porque perdeu sua vida, amigo, você não tem mais nada. E olha aí o que o Irma fez aí, ó. Agora estacionamento alagado, prejuízos aí o pessoal vai contabilizar, já são 3 mortes, no total 28, no Caribe deixou uma devastação em São Martin. Em São Martin lá arrebentou com tudo, Cuba tá inteiramente alagada, a Havana tá debaixo d'água. Então são países que têm menos estruturas financeiras, olha aí, ó. Agora vão sofrer muito mais, né, do que países aí igual os Estados Unidos tem um pouco mais de estrutura. Então vão sofrer um pouco mais os países mais pobres. Não que vai ser amenizada a situação aí nos Estados Unidos. Como você pode ver, ó, parece papel aí, ó, as palmeiras aí, ó, as plantas. Então vidraça quebrada, bate tudo, alagamento. É uma situação muito complicada, né? Esse fenômeno acontece devido à força que tá ganhando com a alteração de temperatura do mar, do oceano, tá, pessoal? A temperatura aí do oceano, ela oscila, então nessa oscilação aí tem esse choque térmico e o ar da atmosfera e vai juntando tudo, mistura de... Olha lá o que tá acontecendo. Você tá aí na rua, o que vai acontecer com você? Você vai pro espaço, meu amigo. Tá fazendo isso com a árvore enfincada no chão, a raiz lá, você imagina você é arrastado, sim senhor. Então certo, olha aí, ó.